Saudações a todos, que a graça e a paz de Deus esteja no teu coração. Queridos, o tema do vídeo de hoje, conforme a capa, é agressão dentro da igreja. E o motivo é muito pífio, infantil, minúsculo diante da expressividade do que é a obra de Cristo na vida da igreja, na vida do crente, na vida da nossa alma. Isso sabe, não vale um centavo uma briga como essa. Mas isso acontece muito pela distorção da ideia do que é ministério, do que é igreja e de como deveríamos viver. Por inverter os valores, a inversão de valores nos leva ao equívoco de valorizar o que não tem valor e aquilo que tem valor não valorizarmos. Então nós começamos uma busca por aquilo que perece, por aquilo que não permanece e por coisas pequenas e ínfimas das quais Cristo não agregou valor, mas a igreja atual, o modelo de igreja que existe, que infelizmente ela foi romanizada, tá? A partir lá depois dos anos 300, depois de Cristo, e a ideia de sacerdócio, de presbitério na igreja ficou hipervalorizada, de tal maneira que se usa alguns versículos como lá está escrito: aquele presbítero que governar bem a sua igreja, ele é digno de duplicada honra. Esta duplicada honra é quase que uma exigência. Existem, como que eu posso dizer, pregações em torno disso, exortações, tem até livros que valoriza a pessoa pastoral, né? E aí colocando ele acima, muito acima da igreja, quando que a Bíblia nunca disse isso. Essa distorção, como eu disse no começo do vídeo, nos faz valorizar aquilo que não tem valor, e aquilo que tem valor nós não valorizamos. Bom, eu vou mostrar um vídeo para vocês de uma briga dentro de uma igreja, e a razão desta briga eu vou explicar para vocês entenderem. Aconteceu na Assembleia de Deus tradicional em Manaus. O pastor presidente ali ia eleger um outro pastor. Tinha dois pastores disputando esta vaga. Olha como que funciona, disputar uma vaga. E é feita uma eleição, olha isso. É difícil, irmão, mas é a realidade das igrejas. Alguém pode dizer aí: mas isso acontece na Assembleia, por isso que ela não é obra de Deus. A congregação não acontece isso, acontece igual. Acontece igual, só que de outra forma. É a mesma coisa do dízimo lá na Assembleia, né? Que eles levam ao extremo de dizer que quem não dá está roubando, né? Certo? Roubando a Deus. E aqui na congregação, essa forçação de barra em cima da coleta. Ele diz que não cobra, que é tudo de graça, mas é culto de coleta marcado para todo lado. Sai até lista de culto de coleta. Não pode marcar. A CCB faz críticas, né? Quantos CCBanos fazem críticas às outras denominações que marca culto de bênção, culto de libertação, culto disso, culto daquilo. Mas a própria congregação faz uma lista oficial com culto de coleta. Você vê se não é só hipocrisia atacar o outro, quando aqui nós fizemos só de uma forma diferente um erro igual. Erramos da mesma maneira, mas de uma maneira diferente, né? Só muda o jeito de errar, mas erramos também. Bom, queridos, eu vou mostrar o vídeo para vocês, porque aí o pastor tentou eleger e não deu certo, tá? No final, aquele que estava concorrendo com aquele que ele apoiava, chegou lá e o pessoal votou nesse. E aí o irmão do pastor se indignou e partiu para a agressão. É um primeiro vídeo que eu vou te mostrar, depois tem um segundo que também merece um comentário, uma crítica mediante a isso, e eu gostaria que você analisasse, porque isso a gente pode levar para a vida de cada um, o que é realmente importante. Segue o vídeo para vocês entenderem aí. Essa é uma posse. Por favor, irmãos, vamos ficar em paz. Por favor, vamos estabelecer a paz, a tranquilidade, em nome de Jesus. Vamos respeitar a casa do Senhor. Vamos estabelecer.
evacuar o tempo, está suspensa a Assembleia temporariamente para retornarmos no momento oportuno. Está suspensa, cada um aos seus olhos. Está suspensa temporariamente. Bom, vocês viram que a coisa ficou feia, até a polícia foi chamada. Isso é quando o que é para ser valorizado não se valoriza. Veja bem, o que não é para ser valorizado? Ministério, presbitério, não tem que ter esse tipo de valor. Jesus disse o seguinte: eu não vim para ser servido, e sim para servir. Ele disse lá em 28 de Mateus: para os gentios, os seus príncipes governam, exercem poder sobre eles. Ou seja, um príncipe manda e os seus súditos obedecem. Aí ele diz: no nosso meio, no vosso meio, não será assim. Não será assim. Ou seja, ele está dizendo: não vai ser assim. Não vai ter o maior mandando e o menor obedecendo. Porque aquele que quiser presidir sobre vós, primeiro aprenda a ser servo, ou aprenda a ser escravo, ou seja escravo em algumas versões. Bom, só para você ter uma ideia, escravo, não faça um link aí com a escravatura africana, tá? Que escravizaram aquele povo e a escravidão era diferente. Não, os escravos a qual Jesus se referia era na cultura judaica, que não é igual ao que aconteceu com os africanos, tá? Então é diferente, é mais um servo, tem seus direitos, é respeitado, mas é um servo, absolutamente servo. Era sobre isso que Jesus falava. Paulo vai dizer algo importantíssimo que vocês precisam absolver. Lá em 1 Coríntios capítulo 4, ele diz o seguinte: que os homens nos vejam como ministros de Deus e dispenseiros das coisas do céu. A palavra no grego, do Novo Testamento, que ele utiliza ali para ministros é hiperetes. Hiperetes significa remador de barco, remador de navio. Naquela época os navios nem vela ainda tinha e era movida a energia humana. E os remadores ficavam no porão do barco, com os remos em suas mãos ali remando. E às vezes, para vocês terem uma ideia, aqueles remadores, às vezes eram alguns que foram sentenciados à morte até. Ou tinha a opção, ou você vai para a forca, ou alguma outra pena de morte, ou você pode terminar os seus dias como um remador, preso ali ao barco, tal, era de certa forma um prisioneiro, e a troco de comida. Ou seja, o que Paulo queria dizer? Que o barco que se representava a igreja, ela ia ser movida pela energia, pela força dos seus ministros, ou seja, pelos seus remadores, mas eles estariam no porão, onde não seriam vistos, não seriam bajulados, aplaudidos. A igreja nem ia perceber que estava sendo movimentada ou movida para frente, tracionada pelos remadores. Ou seja, os ministros lá, irmãos, a aplicação direta no texto é pessoas que ficariam no porão de um barco sem serem vistas, com status zero. E não essa glorificação toda em cima do ministério. Aí você vai dizer: mas esse vídeo que o irmão mostrou é da Assembleia, nós somos da congregação. Eu não falo só para a congregação aqui, eu falo para toda a classe evangélica, para todos os cristãos. Na congregação você vai dizer que aqui perto de Assis, irmão, aconteceu um problema com um cooperador. Inclusive eu recebi as informações, mas eu não fiz nenhum vídeo sobre isso. Por ele ter sido afastado de forma injusta, a Irmandade se revoltou a tal ponto que o irmão Dário de Prudente estava em uma reunião. Se ele não saísse meio que escoltado pelos fundos, ele sofreria agressão. Só para você ter uma ideia de como acalorou o problema. Por causa de quê? Ministério. Briga por ministério, briga por posição eclesiástica dentro de uma igreja. Quanto que isso não tem valor nenhum para ser brigado, para levar a ponto de alguém partir para agressão. Isso não se justifica. Tá? Então acontece em qualquer igreja onde o ministério tem toda esta elevação, esta grandiosidade em torno desse glamour em volta dele. Você pode ver que no meio CCBN também é uma disputa, uma corrida doida por causa de ministério. Pessoas trapaceiam, pessoas bajulam, pagam as coisas, mentem, se aproxima de pessoas que nem gostam, mas fica ali suportando, tolerando situações por causa de alcançar alguma posição no ministério.
não fazem isso, se privam daquilo, não andam com fulano nem com ciclano, porque vai que vendo com ele eu vou ficar em descrédito. Eu digo para você porque eu, Eduardo, hoje eu tenho amigos que não andam mais comigo, amigos não, né? Que não querem estar comigo, porque se estiver vão ser vistos e vai acabar com aquele projeto que ele tem de ministério, porque eu estou aqui no YouTube fazendo críticas. Então eu me tornei um certo leproso para essas pessoas. Eu não posso estar perto, porque senão eu vou atrapalhar a carreira deles. Vocês estão entendendo? E isso acontece por quê? Porque o ministério para eles é precioso demais. É algo grandioso. Eles se sentem, você tem uma ideia, eu conversei com um ancião um dia, ele falou que o ministério de ancião é maior do que os pastores. Se fosse fazer uma comparação, os pastores por aí é menor, que o ancião é maior. Na cabeça deles existe uma hierarquia mesmo, eles são a autoridade máxima abaixo de Cristo na igreja. Eles pensam estar realmente acima, quando que Jesus nos colocou eles abaixo, quando disse, aquele que serve é menor do que quem é servido. E Jesus disse, eu não vim para ser servido, e sim para servir. E ele disse, sede meus imitadores. Você está entendendo? A ideia é sempre ser menor. Tá? O ministério é diminuir, não aumentar a pessoa. É colocar como servo da igreja, não como chefe da igreja. Você está entendendo? É diferente. Mas ao invés de acontecer isso, acontece o contrário, porque o cristianismo, o evangelho verdadeiro não está sendo pregado. O que se prega é algo muito parecido, mas os valores mesmo, os cristãos, não estão sendo defendidos, não estão sendo protegidos e nem confrontando o falso evangelho. O pecado de omissão para aqueles que conhecem é tão ruim quanto aqueles que não conhecem e praticam o falso evangelho. Porque se você sabe da verdade e é omisso porque não quer se comprometer, não quer ser ofendido, não quer ser, como eu posso dizer assim, inconveniente, porque vai incomodar as pessoas, então você está pecando por omissão. Só para você ter uma ideia, tem até uma circular da CCB a respeito disso, como se eles cumprissem essa parte. Tem um segundo vídeo que eu vou colocar agora, a continuidade desta briga dentro da igreja, e você vai ver a preocupação das pessoas com o que está sendo filmado. Então a preocupação não é com a briga, não é com a disputa pelo ministério, não é com as agressões verbais e físicas entre os seus irmãos, e sim a preocupação aqui em ser divulgado aquilo ali. O escândalo não é problema, o problema é se alguém divulgar o escândalo. Porque, de novo, isso as pessoas falam até aqui nos meus comentários, abaixo dos meus vídeos, ai de quem por quem vier o escândalo, a conta do irmão está só crescendo. Como se quem divulga fosse aquele em quem Jesus disse ai. O ai é por quem vem o escândalo, ou seja, o pivô, a origem, a raiz do negócio. Quem causa o problema vai vir um ai sobre ele, não quem divulga, quem comenta. Isso não tem nada a ver, mas como a distorção é sempre porque descontextualiza o texto ou não interpreta o texto, então fazem várias afirmações infundadas. Vou deixar esse vídeo a seguir para vocês verem. No final vocês vão notar que a ideia é proteger a imagem da igreja, mesmo que seja uma imagem falsa. Por quê? Porque a briga está acontecendo. A verdade é que os valores cristãos jogaram por terra, não são irmãos ali, estão se agredindo, certo? Por motivo banal, que é uma posição pastoral, uma posição no ministério. E acontece isso no nosso meio também, certo? Às vezes de forma velada, uma briga, uma disputa. Tem irmãos que estão até com nome no ministério até hoje, mas não exercem função nenhuma. Está com nome no relatório, tem a carteira, mas foi afastado. Ou então foi diminuído ali o seu alcance, a sua atuação no meio ministerial. Tem um irmão lá na região, tá? A região ali, posso dizer região de São Mateus, por ali, que é um homem muito expressivo, o nome dele é muito conhecido, mas por se opor a algumas coisas, a não ser que ele abra mão e volte a concordar com a presidência atual, ele foi meio que afastado dos seus poderes. Ele está lá, é o mesmo ancião, tem o seu nome e tal, mas já não tem mais o seu alcance, já não atende a região tal, sabe? Tiraram dele aqueles poderes porque ele se opôs à presidência. Então é um jogo de interesses e não uma obra de Deus a qual nós devemos considerar que é guiada pelo Espírito Santo. Não. A guia pelo Espírito Santo, querido, quando temos, é uma dádiva da qual deveríamos chorar, implorar para ter.
mas ela não está aí gratuitamente para nós esbanjarmos. Olha, tudo que aconteceu foi guia de Deus, foi Deus quem guiou, Deus quem preparou. Não, queridos. Na maioria das vezes é o homem interferindo, metendo o seu bedelho ali e estragando tudo aquilo que Deus havia preparado de bom. Então eu gostaria de que você refletisse sobre isso. É importante o ministério, queridos, a ponto de nós disputarmos, lutarmos para ter, quando que na verdade toda esta ofensa, esta divisão, esta agressividade que aconteceu no meio dessa igreja, coloca os irmãos em desarmonia tão grande que está escrito que aquele que não ama o seu irmão mente ao dizer que ama a Deus e não tem nada com Deus. Então a disputa pelo ministério, a disputa de interesses é tão grande, acontece nas igrejas, é tão disputado que você passa por cima de pessoas, você passa por cima de valores e princípios cristãos para alcançar o objetivo de ter ou estar no ministério, porque este é o objetivo central de muitos. Vocês estão se esquecendo que não foi isso que Jesus ensinou. Isso não é igreja, isso não é cristianismo e isso não leva à salvação. Que fique aqui um alerta e um despertar. Deus abençoe a todos, assistam o vídeo a seguir e até o próximo. Temporariamente até esse